Olá, pessoal. Bom, falamos então das estações de tratamento de água. Essa água é distribuída para a sociedade usa essa água e a partir do momento que essa água é descartada, nós temos então os efluentes domésticos sendo gerados. Esses efluentes domésticos que são gerados, eles são produzidos e, consequentemente, são produzidos por nós e, consequentemente, tratados em uma estação de tratamento de efluentes ou também chamada de ET. Bom, esses efluentes domésticos é tudo aquilo que é gerado pela água de abastecimento nas nossas atividades diárias. Para vocês terem uma ideia, cerca de 99,9% da composição dos nossos efluentes domésticos, esgoto, são considerados água. Simplesmente água. Bom, além disso, os 0,1% são sólidos. Que sólidos são esses? Os sólidos que são suspensos, ou seja, o que fica sobrenadando nesse corpo hídrico, é os sólidos que são dissolvidos, ou seja, tudo aquilo que se dissolve nessa massa de 99,9% de água. Além disso, nós temos uma alta quantidade de matéria orgânica, dentro desse 0,1%, nutrientes como nitrogênio e fósforo, e temos também organismos patogênicos, que são vírus, bactérias e até protozoários. Ok? Bom, por que a gente deve tratar os nossos efluentes domésticos? O esgoto, sem tratamento, ele pode provocar dois efeitos muito negativos no corpo hídrico onde esse esgoto é lançado. O primeiro deles é a diminuição do O2 disponível, ou seja, quando eu descarto esses efluentes de forma desordenada em um corpo hídrico, eu vou estar fazendo um processo que a gente chama de eutrofização. Eu vou aumentar a disponibilidade de matéria orgânica nesse corpo hídrico. Os micro-organismos que consomem oxigênio vão ter mais alimento, então eles vão começar a se reproduzir muito rapidamente, vão consumir mais oxigênio e vão deixar com que a biota, os organismos, os animais que estão ali presentes, livres, aliás, com ausência de oxigênio. Por isso que existe essa alta mortandade de peixes, por exemplo, como é mostrado nessa foto. Outra questão importante é que com o lançamento de esgoto doméstico em corpos hídricos, nós temos então a formação de CH4 e CO2. Esses dois caras são problemas muito sérios quando a gente fala de efeito estufa. Quando a gente faz o tratamento doméstico, do efluente doméstico, nós podemos ter uma água resultante que pode ser reutilizada na indústria, na agricultura, e eu posso também lançá-la em rios. Os efluentes domésticos, o que a gente deve pensar na hora de tratar? Bom, eu tenho tratamentos, por exemplo, anaeróbios, aeróbios, tratamentos mistos, e esses tratamentos eles estão vinculados à decomposição da matéria orgânica antes do lançamento dessa matéria orgânica, ou antes do lançamento deste efluente em um corpo hídrico, um corpo de água. Eu tenho alguns tipos de tratamentos. Eu tenho o tratamento preliminar, ele é simplesmente a remoção de sólidos grosseiros via filtração e remoção de areia também. Eu tenho o tratamento primário, remoção de sólidos em suspensão. Esses sólidos são sedimentáveis. Eu removo também as matérias flutuantes, como óleos, graxas.
e removo parte da matéria orgânica que está em suspensão. E por último, o tratamento secundário, que é a remoção da matéria orgânica dissolvida e da matéria orgânica em suspensão, que não foi removida pelo tratamento primário. Então, essas três etapas, na realidade, elas não necessariamente vão acontecer em uma estação de tratamento de esgoto, uma ET. Eu posso ter só ETs que funcionam com tratamento preliminar, eu posso ter ETs que funcionam com tratamento preliminar e primário, posso ter ETs que funcionam com o sistema preliminar e secundário, enfim, existem ETs hoje onde nós temos tratamento terciário, eu vou contar para vocês daqui a pouquinho. Tá? Os tratamentos preliminares dos efluentes domésticos são realizados em ETs. Essas ETs recebem a água, aliás, o esgoto que foi gerado nas unidades habitacionais. Esse esgoto é captado para uma estação. Dentro dessa estação, nós temos a remoção de sujeiras com plástico, sacolas, garrafas, etc. Isso tudo é removido. E depois eu levo isso para uma caixa de areia. Então aqui, ó, gradeamento, caixa de areia, tem um regulador da vazão e o meu efluente vai para um determinado ambiente. Agora sim, por exemplo, de tratamento primário. No tratamento primário, nós temos grandes caixas. Essas caixas recebem o efluente doméstico. Esse efluente doméstico tem um tempo de retenção dentro dessa caixa. E os sólidos, por estudos de mecânica dos fluidos, fenômenos de transporte, esses sólidos se sedimentam e então nós temos o lodo primário. Esse lodo aqui é diferente do lodo que foi gerado lá na ETA, na estação de tratamento de água. Esse lodo ele é muito rico em agentes patógenos, muito mais do que nós tínhamos lá na estação de tratamento de água. E aí agora isso vai para um decantador que a gente chama de decantador primário. É legal frisar para vocês que a eficiência de remoção de sólidos em suspensão vai de 40% a 60% nesse processo. E aí, agora, a gente pode pegar esse líquido e encaminhar para o tratamento secundário, que pode ser aeróbio, ou seja, na presença de oxigênio, ou anaeróbio, na ausência de oxigênio. Os tratamentos secundários mais comuns passam pela lagoa de estabilização, sistemas de lodo ativado e tratamento anaeróbio. Então, eu tenho alguns caminhos aqui que podem ser parte do meu sistema de tratamento secundário. Então vamos lá, vamos falar primeiro das lagoas de estabilização. As lagoas de estabilização, elas são facultativas, são anaeróbias e facultativas, ou são lagoas aeradas facultativas. Além disso, elas podem ser lagoas aeradas, ou seja, uma presença de oxigênio com agitação, e seguido de uma lagoa de decantação. Então, nós temos 4 possibilidades. E aqui esses caminhos, essas 4 possibilidades, vão ser, de alguma forma, destinados aí de acordo com a característica do seu esgoto gerado e do que você precisa para poder lançar esse esgoto em um corpo hídrico. Vamos ver aqui, ó, então, as lagoas facultativas. Nós temos o esgoto que entra aqui com o nome de afluente. Ele chega nessa lagoa, eu tenho energia luminosa, essa energia luminosa incentiva a fotossíntese, ou seja, incentiva a produção de oxigênio aqui dentro desse ambiente. Nós temos aqui fitoplânctons que estão fazendo a fotossíntese. Nós temos, então,
o esgoto entrando nesse ambiente com altas cargas de demanda bioquímica de oxigênio. Esse oxigênio aqui vai ser cedido pela fotossíntese, e aí a gente tem o processo de O2 sendo liberado, CO2 também sendo liberado desse ambiente. Nesse processo, nós temos CO2 saindo, nós temos CH4 saindo, que dá um cheiro gostosíssimo em uma lagoa de tratamento facultativo, e temos o H2S, também dá um cheiro maravilhoso de ovo podre a esse tipo de regiões de tratamento de água. Aqui agora nós temos o efluente. Esse efluente tem uma carga baixíssima de matéria orgânica, já que a matéria orgânica grande parte dela foi consumida dentro da lagoa facultativa, de sistema muito simples. Aqui eu tenho a geração do lodo, o lodo que vai ficando se acumulando aqui no fundo. Então eu tenho o meu efluente limpo, capaz de ser agora emissionado em um corpo hídrico. As vantagens: simplicidade, é muito simples esse tipo de tratamento. E não requer energia. Na realidade requer energia, mas a energia que a gente precisa é energia luminosa. A gente não vai pagar por ela agora. Por enquanto não estão taxando isso. Já como desvantagem, eu consigo tratar pequenos volumes, ou seja, eu não poderia ter uma lagoa de estabilização para tratar o efluente doméstico da cidade de Belo Horizonte, simplesmente. Eu preciso de um tempo muito grande também para o tratamento. Geralmente, esse tipo de tratamento é adequado a pequenas comunidades. Comunidades rurais, bairros pequenos de cidades não tão grandes do interior. Então, a ideia é usar esse tipo de tratamento para comunidades pequenas. Ok? Bom, nós temos também um outro tipo de sistema de tratamento secundário, que é o sistema de tratamento de lodo ativado. O que a gente faz nesse sistema de lodo ativado convencional? Nós temos o tratamento primário, aliás, o preliminar, depois o decantador primário, e aí nós temos a presença de um reator. Esse reator é um reator que vai, de alguma forma, limpar a água, entre aspas, que sai do decantador primário e vai para ele. Esse processo é um processo de oxidação da matéria orgânica e formação de CO2 ou de CH4. Vai depender se esse reator é aeróbio ou anaeróbio. Nesse caso, aeróbio, então nós temos a presença de oxigênio e a formação então de CO2. Esse reator processa esse tratamento desse efluente e, por fim, o produto desse reator vai para o decantador secundário. No decantador secundário, nós temos a decantação e a formação de um lodo. Esse lodo é recirculado, faz um processo de reciclo, volta de novo aqui e alimenta o reator. O bombeamento, então, do lodo que está no fundo do decantador secundário vem aqui para uma unidade de aeração, ou seja, eu estou bombeando isso de novo aqui para dentro, vou aerar isso aqui, vou levar mais oxigênio para dentro desse sistema, vou produzir uma maior oxidação da matéria orgânica que está entrando e vindo aqui do decantador primário. Eficiência maravilhosa. O tempo é muito curto para tratar o volume de efluente, de 6 a 8 horas. Porém, nós temos um custo muito elevado. A gente gasta muito com unidade. A minha planta industrial tem que ser muito grande, ampla, e aí cheia de operações unitárias. Isso envolve custo de reagentes químicos e envolve também custo de manutenção desse sistema. Por isso é muito caro tratar efluente via o sistema de lodo ativado. Nós temos também um tipo de tratamento de sistema secundário chamado de
anaeróbio. Ou seja, nós não temos aqui nesse sistema, a entrada de oxigênio. Esse sistema é muito representado pela fossa séptica. Essa fossa séptica é acoplada a um filtro anaeróbio, e aí nós temos um sistema muito utilizado também em comunidades rurais, meio rural, então, comunidades pequenas, e até mesmo em grandes cidades, nos condomínios. Nesses condomínios de casa, onde nós temos o terreno de cada lote superior a 1.000 metros quadrados, a Copasa, que é a concessionária de tratamento de água, de saneamento da nossa cidade, que atende Belo Horizonte, por exemplo, Nova Lima, Brumadinho, essas cidades todas são atendidas pela Copasa. Porém, nos condomínios, o morador é obrigado a ter o seu sistema de tratamento de esgoto, e nesse caso a fossa séptica. Então nós temos, dentro do sistema de tratamento anaeróbio, tratamento secundário, a grade, o desarenador, o medidor de vazão, que vai regular a vazão disso tudo. Então aqui é o tratamento preliminar, e aqui a gente começa o tratamento secundário. A fossa séptica, ela faz um processo de decantação. A fase sólida já estabilizada, ela decanta, certo? Ela sedimenta. E aí nós temos o líquido que sai da fossa séptica, entra no filtro anaeróbio. Aqui nós temos a possibilidade da conversão de matéria orgânica em gás, CH4. Se nós quiséssemos aproveitar esse gás aqui gerado como um combustível, por exemplo, não numa casa, não em uma comunidade pequena, não no meio rural, mas eu poderia, por exemplo, ter esse tratamento em uma granja de suinocultura. Então eu tenho todo o meu efluente sendo encaminhado para a fossa, tudo que sai da fossa vem para o filtro anaeróbio. Aqui no filtro anaeróbio há a formação do CH4, o gás metano. Esse gás metano ele é queimado e, consequentemente, pode gerar energia para o sistema. Aqui, então, nós temos toda a remoção da matéria orgânica que passou pela fossa séptica, e eu posso encaminhar isso para um corpo receptor. No caso de condomínios, opta-se por encaminhar isso para o solo em um sumidouro. Então, todo líquido que é passante do filtro anaeróbio vai em uma tubulação no solo, e essa tubulação vai distribuindo todo esse líquido lá no solo. É menos eficiente que o processo aeróbico, com certeza. Bom, todo tratamento de esgoto gera lodo. Se gerava esse lodo lá na água, que veio quase limpa do reservatório, imagina nesse tipo de água, que é rica em matéria orgânica. Então, a maior parte do sistema então vai gerar lodo em maior ou menor quantidade. Ok? Bom, o tratamento desse lodo é realizado em digestores primários e secundários, que pode ser na ausência de oxigênio. O lodo, então, passa a ser transformado em uma matéria mineralizada, ou seja, ele é mineralizado, e então possui baixíssima quantidade de matéria orgânica e poucas bactérias. Nesse processo ainda ocorre formação de gases, então o mau cheiro é muito grande. Aqui nós temos uma planta industrial que trata pra gente o lodo. Bom, gente, esse é meu cachorro que tá aqui roncando atrás de mim, tá bom? Meu bulldoguinho francês. Bom, Harry, não. Aqui nós temos os subprodutos que são gerados no tratamento de efluentes. Água, que pode ser uma água que vai para reuso, ela pode ser, dependendo do meu tipo de tratamento, essa água pode ser usada na irrigação, pode ser destinada a ser água industrial. O biogás, que é o gás que eu contei para vocês, por exemplo, que é produzido nas indústrias de suinocultura.
E os biossólidos, que são justamente os resíduos dos lodos após o seu tratamento. Bom, efluentes domésticos, qual método eu devo usar? A escolha, então, do método, como eu falei para vocês, vai depender de alguns fatores. Por exemplo, das condições do condomínio onde eu vou morar, das condições da minha cidade, da quantidade de população que eu vou atender. Ou seja, volume de esgoto bruto gerado, volume de subprodutos gerados e qual sua aplicação e destinação. Por exemplo, lá na suinocultura, para eles é importantíssimo, porque quando eles fazem o tratamento secundário via fossa séptica, eles conseguem recuperar o CH4, e o CH4 pode, por exemplo, manter a energia que vai ser usada lá na granja. Vai gerar uma baixa quantidade de lodo. Esse lodo pode ser usado, por exemplo, como fertilizante lá na produção da ração que vai ser oferecida para os porcos, por exemplo. Eu tenho que pensar também no tempo que é necessário para que eu trate o esgoto. É claro, o custo operacional. Quanto eu vou investir para construir essa ET. E também uma coisa importante é se eu tenho área para poder destinar à construção dessa ET. Certo? Bom, aqui eu tenho um fluxograma de uma ET de efluentes domésticos de uma cidade de médio porte, de Juiz de Fora, por exemplo. Essa estação de tratamento de esgoto é chamada de Barbosa Laje. Então, olha o que nós temos. Nós temos o esgoto da cidade chegando, passando por uma operação unitária, que é o gradeamento. Depois eu tenho uma caixa de areia que funciona como filtro. E aí eu tenho um tanque de equalização. Esse tanque de equalização faz com que todo efluente que esteja chegando, que passou pela caixa de areia e entre aqui nesse tanque de equalização, que ele fique igual, de forma homogênea. Então ele é submetido a um tanque de aeração. Aqui eu tenho entrada de oxigênio, muito oxigênio. E aqui nós já estamos no tratamento secundário, estão vendo aqui? Então eu tenho muito oxigênio. Esse muito oxigênio faz então com que nós tenhamos o consumo de matéria orgânica. Eu levo isso para um decantador. Esse decantador é um tratamento primário. Então nós temos ETs que têm tratamento preliminar, secundário e primário em consonância. Aqui nesse tratamento primário no decantador, a matéria orgânica que não foi consumida, que ainda é sólida, se decanta. Esse sólido é bombeado aqui para essa unidade, que a gente chama de elevatória de recirculação de lodo e de descarte. Parte desse lodo é recirculado, entra de novo no tanque de aeração e parte sai para o digestor de lodo. Desse decantador, o líquido já pode sair e ir para o rio Paraibuna, que é um rio que corta a cidade de Juiz de Fora, sem danificar a qualidade desse rio. É importante que eu diga isso. A água que sai aqui, olha, já é uma água passível de ser descartada sem problema algum no rio Paraibuna. Bom, o lodo que está recirculando para melhorar a qualidade dessa água que está saindo e vai para o rio Paraibuna, continua no processo. Agora tem o descarte do lodo. Eu posso ter aqui também, olha, o descarte do lodo que vem para o digestor. Esse lodo vai ser, por exemplo, digerido e eu posso produzir aqui nessa unidade gases que são importantes para a manutenção também do tratamento, da manutenção das atividades da ET. Então, para poder, aqui nessa região, eu consigo produzir combustível para ser usado, para ser queimado e gerar energia para as bombas de recirculação, para os tanques de aeração, ou seja, para fazer com que essas hélices se movimentem, para manter a parte administrativa, enfim. Aqui eu tenho a produção de energia. Eu tenho parte do lodo que vai para elevatório de lodo digerido. Eu tenho aqui acondicionador de lodo, ou seja, eu adiciono alguma coisa para ter esse lodo
de alguma forma menos perigoso, levo para a centrífuga. Na centrífuga eu retiro o líquido volta para o meu sistema para passar por todo esse processo de novo. E eu tenho aqui na centrífuga, que é outra operação unitária, eu tenho a liberação do sólido, que é captado em caminhões e levado para aterros sanitários. Ok? Bom, então muito obrigado.